Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa Momento Tecnologia, um programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós temos a grata satisfação de estar trazendo um amigo, Carlos Baba, é secretário de obra do município e vem nos prestigiar com a sua presença aqui no nosso programa. Baba, muito obrigado. Sei que a tua agenda é complicada, né? Um pouquinho. Rude dizer, mas muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Não, é um prazer estar aqui e a gente está à disposição. Paulinho. Eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui com a nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos, tentando também de alguma forma contribuir para a melhoria das coisas da cidade, não é, presidente? Na verdade, a intenção, né, é estar mostrando para o telespectador um pouquinho daquilo que a gente faz, particularmente, né, no meio privado com a nossa profissão e também na prefeitura, como que é o andar da carruagem, como que o que dá para fazer, como que é, quais são as dificuldades, né? Mas eu queria começar a conversar contigo mais um pouquinho de pessoal, né? Okay. A gente teve um pré aí e você começou a contar que a tua carreira começou na parte de topografia e tal. E conta um pouquinho disso pra gente, Baba. Então, eu tive uma trajetória. A engenharia, quer dizer, ela começou bem cedo na minha vida, né? Na verdade, eu com 12 anos eu comecei a trabalhar numa empresa de topografia e na época existia até essa função, né, que acho que talvez poderia voltar, seria interessante, que era aprendiz de topografia. Então eu comecei a ter os primeiros contatos com a topografia menino ainda, né? Então tinha lá um profissional com muita experiência que foi me passando essa informação. Então eu tive uma formação na prática, né? E aí isso eu trabalhei muitos anos em topografia e aí eu resolvi fazer engenharia. Vai ter caminho. Contato com as outras áreas. Exatamente, né? Vai tendo um pouco do conhecimento, né, da topografia, aí você meio que se conhece, entende um pouco o que é a topografia, e aí a curiosidade para novos conhecimentos, né? Uhum. Porque a topografia, ela é uma base do estudo da engenharia, né? E aí caminhei por essa Você profissão. não é aqui de Osasco, né? Não, eu sou de São Paulo. Ah, tá. Nasceu em São Paulo. É isso. Sou nascido em São Paulo. Estudei sou colega de escola, de faculdade do atual prefeito, Jorge Lapas. Ah, tá. E foi ele que me convidou para a gente estar trabalhando aqui. Então, estou há 8 anos aqui, trabalhando de diretor na Secretaria de Obras. E agora fui convidado para ser secretário. Que bom. Alguém da área, né? Isso é importante. Eu acho que é importante. Então temos um secretário. Pois é, e trabalhando bastante, né? Porque Bastante. A gente vê aí nesses praticamente 7 meses, de 6 a 7 meses de mandato, a gente já começa a ver, tem a dificuldade inicial, acho que de qualquer administração, de ver, acho que de tomar pé mesmo do que está acontecendo, mas a gente começa a ver algumas obras, principalmente no centro, a gente já começa a ver o recapeamento das ruas, uma preocupação com a limpeza da cidade, né? Qual a orientação, Baba, entrando já no trabalho, né? Qual a orientação do prefeito Jorge Lapas em relação às obras da cidade? Vamos fazer grandes obras, vamos desobstruir passagem, ou vamos fazer a manutenção do que tem? Qual é o direcionamento dessa administração para as obras? Por solicitação e por indicação do prefeito, esse ano especialmente, ele pediu que a gente tivesse um cuidado com a manutenção, né? Então, a gente não construir grandes obras com o pessoal da casa, né, com os funcionários, que a gente sempre tem uma equipe que pode fazer algumas obras, mas a nossa
Nosso objetivo é tentar manter a cidade limpa, é a manutenção da cidade, né? Então, o nosso foco maior é isso. Tem algumas obras de recapeamento, tem muitas ruas ainda para serem recapeadas, mas são emendas estaduais, emendas federais que a gente faz essa obra. Então, com a verba própria, orçamento próprio, nosso objetivo é manter a cidade, é a zeladoria, né? Acho que a gente tem avançado bastante, né? Não é ainda o que a gente gostaria, mas a gente tem avançado bastante, mas sempre na questão da zeladoria, né? Certo. Algumas continuaram, a gente sente até pelas obras ali da Primitiva Avianco, né? Que foi ali terminaram agora nesse mandato, né? E propiciaram principalmente aos automóveis, né? Um recuo onde as baias, né? De estacionamento. Aquelas calçadas, nós já ouvimos alguns posicionamentos favoráveis e alguns desfavoráveis também. Elas estão adequadas para a acessibilidade, secretário? Sim, hoje sim. O que houve, a gente teve um problema na execução da obra. Toda execução de obra, ela cria alguns obstáculos, né? Então a acessibilidade ela fica mais comprometida do que uma calçada sem acessibilidade. Mas hoje a gente considera que sim, que ela tá totalmente acessível no padrão de acessibilidade, que é a exigência que a gente tem, né? A Primitiva, o problema nosso é um pouco da memória, né? Mas se você olhar a Primitiva no final do ano, aquelas degraus para fora na calçada, aquilo é uma coisa... Era a próxima pergunta minha, né? Aqueles degraus, enfim... Depois de quase 50 anos, eles saíram dali, né? Sim. Muitos comerciantes, lojistas, eu creio que atenderam aí o pedido, a determinação da prefeitura e jogaram suas rampas, muitos deles para dentro da loja, que é o correto, né? Sim, Houve, assim, que toda mudança, né, as pessoas têm preocupação com a mudança, né? Quando você vai mudar. Mas, assim, houve uma conversa. Hoje, se você passa lá e perguntar para eles estão muito mais satisfeitos do que estavam. Porque aquela calçada não era utilizada, né? As pessoas iam para a outra por conta daquele obstáculo. Você percebeu hoje o movimento, até para o comerciante ali, melhorou muito, porque hoje as pessoas passam por ali, né? A gente tinha um ponto de ônibus e os degraus, então ficava impraticável o acesso, né? Na verdade, a gente sabe que tem um pouco de problema de educação da população ainda, tá certo? Sim. Porque o degrau, a rampa na calçada é igualzinho a caçamba, né? Isso tem que estar dentro da propriedade do cara, pô, não é? É verdade. Então, cabe aqui esclarecer, vai mexer na sua casa, meu querido telespectador, tudo que você for fazer de acesso tem que ser da divisa para dentro. Você não pode fazer degrau na calçada, rampa, aí depois faz aquele caidinho da guia, não rebaixa a guia, faz aquela rampinha na rua para deixar fica um canalzinho, passa água, chove, entope tudo. Então, recomenda-se, contrate um profissional para fazer as coisas direito. Com certeza. Então, mas essa parte de educação, eu acho que é um dos primórdios que a gente está tentando fazer do nosso programa. Okay. Então, vamos mostrar para a população de Osasco e região como deve ser feito, qual a orientação que a gente pode estar dando para esse povo. Mesmo que não seja contratado, mesmo que não seja o profissional do serviço. Mas eu acho que a associação tem essa obrigação também de estar transmitindo, de estar ajudando a população a fazer essas coisas, né? Ok. Eu até, nesse ponto, queria até... a gente tinha um problema muito sério, ainda tem, a questão do entulho, né, na cidade. E por determinação, inclusive, do prefeito, a gente não faz o recolhimento, que existia um serviço de recolhimento até meia caçamba, que a gente não conseguia meio que dimensionar, e fazia nas residências. E hoje a gente não faz mais, né?
a sensação que a gente tem é que melhorou muito. Né? Porque as pessoas, a orientação hoje é, você vai fazer uma construção, contrate uma caçamba. Né? E, para você ter ideia, em janeiro, a gente tirava, em dezembro, nós tiramos 1.300 caminhões de entulho das ruas da cidade. Né? 1.300 caminhões em um mês. Em um mês? Em um mês. Nossa, mãe. Hoje, com essa nova lógica de não tirar, o mês passado nós tiramos 450. Então, eu acho que a população começa a entender um pouco a necessidade de colocar uma caçamba. Fala, a caçamba é cara, mas dentro do orçamento de uma obra, a gente sabe que ela não é nada. Né? Ela representa muito pouco na obra. E para a cidade, isso é um ganho muito grande, porque a pessoa joga o entulho na calçada. A pessoa tem que ir para a rua para poder acidente, lixo, rato, enfim, é todo um problema que existe de uma pessoa, né? É uma pessoa, um cidadão, ele gera um problema para muitas pessoas na cidade. Então a gente tem avançado bastante nesse ponto. E a gente conta, né, com as pessoas de não lançarem entulho na rua, né? Na verdade, isso é uma coisa que acaba atrapalhando muitas outras, né? Sim, sim. A acessibilidade é a principal, né? Com certeza. Eu vejo principalmente periferia, né? A calçada tem 1,5 metro, o cara mete uma caçamba, o pedestre tem que sair no meio fio para estar andando. Então tem que ter essa conscientização, tem que ser avisar, ensinar e participar junto. Sim. Né? Você acabou de falar que tirava 1.500, agora que não está tirando mais, tira 450. Ainda é bastante, né? Ainda é bastante. Esse não está tirando mais é uma determinação que também não dá para cortar tudo de uma vez, né? E também deixar o povo que já está mal acostumado, né? Porque na verdade é um mau costume, né? Mas enfim, temos que conviver e estar mudando devagarzinho. É só para esclarecer, assim, esses 450 são pontos que a gente chama de ponto viciado, né? São pontos muito deles próximos de áreas livres, de favelas, de locais que as pessoas estão viciadas em jogar. Então, mas ainda, eu acho que você vai diminuindo a área de atuação, você vai melhorando a fiscalização também, né? Então, eu acho que a gente está avançando. É um processo lento, mas acho que a gente acredita que nós vamos chegar lá. Nós vamos continuar a falar disso no próximo bloco, só que agora eu vou pedir licença para você, nós vamos fazer só uma paradinha e depois retornamos para continuar com esse assunto que é de interesse de todo mundo, né? Ok. Olá, estamos de volta com o nosso programa Momento Tecnologia. Hoje estamos entrevistando o nosso amigo engenheiro Carlos Baba, secretário de Obras do município de Osasco. Como de praxe, vou retornar à nossa recomendação da ART. Caro telespectador, quando você for fazer um serviço envolvendo um profissional da área tecnológica, não esqueça de pedir para ele preencher a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro da sua obra e não custa nada para você. Profissional, preencha a sua ART e não esqueça de no campo 31 colocar o código 038, que você vai estar beneficiando a nossa associação e que vai retornar esse benefício para você. Muito obrigado. Então vamos lá. Baba, a gente estava falando da usina de reciclagem do entulho aqui em Osasco. Eu tive a oportunidade de estar fazendo lá uma visita e achei muito interessante. Agora, eles não estão fazendo a reciclagem total, né?
Não, Alguns materiais ainda não estão fazendo, né? não, o material, a gente tem, assim, a usina ela recebe todo tipo de entulho, né? Não tem um problema com o aço, né? O ferro que vem na construção. Isso não, a gente separa e isso é vendido separadamente. A madeira também. Não, a madeira não. A madeira é só material, a gente chama de material cinza, né? O resto de construção, a gente consegue processar isso e a gente gera lá todo o material, de rachão até areia, né? Passando pelo pedrisco, pedra 1, pedra 3. Foi uma experiência, nossa que me deixa muito alegre, muito contente pelo resultado. 50% desse material da usina é usado pela prefeitura, né? Secretário, desculpa até interromper o raciocínio, mas a gente, como cidadão, nós percebemos que tem muita coisa que Osasco já tem. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores, muita gente não sabe que tem uma usina de reciclagem de entulho na nossa cidade que opera muito bem, né? Então eu acho que falta um pouco até de mostrar, e eu estava assim, sob a orientação do nosso presidente, recebendo um convite para nós irmos. Como é que é essa história? Vamos até lá? Vamos fazer um programa lá? Vamos sim. Pode aguardar, telespectador. No intervalo, conversamos aqui com o secretário e ele de bate-pronto, concordou em estar indo com a gente, e num desses próximos programas você vai ter a oportunidade de estar vendo esse serviço que a Prefeitura de Osasco presta ao município com a reciclagem do entulho da construção civil, que hoje a gente sabe que não é pouca coisa, a gente vê por aí se jogar em todos os cantos, então Osasco pula na frente, já tem a sua usina, e dentro em breve você vai estar vendo aqui no programa essa usina, como funciona e como é uma beleza esse serviço. Eu acho que é interessante, até porque ela está ao lado do aterro, né? Aterro sanitário. Então, a gente percebe que é um material que, teoricamente, iria para o aterro, né? Então, a gente está reciclando esse material, reaproveitando. Então, a vida útil do aterro também ela aumenta bastante, né? Com essa experiência. Mas eu acho que vale a visita para a gente entender bem essa... E essa é a própria prefeitura, Baba, que toca isso? Não, na verdade é uma OS, né? Uma organização social. A gente tem um convênio com eles, 50% do material gerado a gente utiliza e 50% seria do livre comércio dessa organização social. Até, acho que serve para os engenheiros nossos para começarem a usar um pouco esse material, né? A gente ainda tem um pouco do preconceito do material que é gerado, né? E a gente percebe assim, lógico, para todo estrutural, qualquer coisa estrutural, ele não serve. Mas para todos os outros tipos de serviço a gente tem feito e com sucesso. Por exemplo, qual a utilização desses materiais, secretário, no que um engenheiro, ou mesmo o próprio telespectador que vai fazer uma obra, ele pode usar, em que situações ele pode usar esse material reciclado? Então, olha, nós usamos em base de pavimentação, né? Quando a gente tem que fazer a pavimentação de uma rua, a gente usa ela como base de pavimentação. Nós temos uma experiência em Osasco já para usar esse material junto com uma tecnologia nova, é uma espuma, ela como se fosse uma emulsão com espuma. E a gente fazer pavimentação com esse material. Construção de calçadas, assentamento de caixas quando o acabamento caixa de galeria, enfim, a gente usa ele como se só não usa como estrutural, quer dizer, nada estrutural. Mas aterro, enchimento de laje rebaixada, sim. Dá para fazer um monte de coisa com esse material. Nessa primeira visita que eu fiz lá, quero agradecer o pessoal da usina lá que administra, né? E eles convidaram a associação, a gente fez uma primeira divulgação no nosso informativo,
mas é muito interessante, Baba. Eu acho que tem que ser divulgado mesmo, porque nós engenheiros, temos a obrigação de não deixar perder esse material que é plenamente reutilizável. Sem né? dúvida. Sem dúvida. Então, eu vejo o trabalho aqui em Osasco, principalmente dessa parte de sustentável, sabe? A reciclagem, inclusive a dona Maristela tem um trabalho muito bonito nessa área, né? Para você que está nos acompanhando, a Maristela é esposa do Paulinho, é arquiteta também e faz um trabalho que é elogiável aqui em Osasco. Olha, eu acho que hoje todo profissional da nossa área e principalmente a gente se dirige aos nossos associados da Associação dos Engenheiros Arquitetos, no primeiro momento, tem hoje uma preocupação com esse mundo que a gente está vivendo, né? Porque antigamente se perguntava, né, puxa, que mundo que eu vou deixar pro meu filho, né? Hoje a gente tem que perguntar que filhos que eu vou deixar para o mundo, né? Será que eles estão com a consciência da sustentabilidade, da acessibilidade? Será que eles estão com essa consciência, né? Então é interessante, como profissional, todos nós termos essa preocupação e também, ainda aproveitando, falando de reciclagem, a Secretaria hoje ela não é só mais de obras, ela é de obras e serviços. Sim. A questão perdão, do lixo da cidade também afeta a sua secretaria. Sim. Nós temos hoje também lixo, o lixo reciclável, ele vai para alguma usina, ele vai... como é que é tratado esse lixo, secretário? Nós ainda estamos, assim, a gente tem uma experiência, nós temos 2 centrais de reciclagem de lixo, né? Que são a cooperativa de catadores, essas usinas são gerenciadas pelas cooperativas de catadores, mas a gente tem um projeto de criar uma terceira usina, né, de reciclagem, e a gente chama de uma central da central, que é onde a gente vai agregar valor, porque hoje ela é feita, a coleta não é feita, a coleta reciclada, a gente não atinge muito pouco da cidade, né? Coisa de 30%. A intenção é aumentar esse número e agregar valor. Porque a dificuldade hoje, assim, a gente faz a coleta e a cooperativa ela simplesmente separa. Ela faz uma separação e ela mesma negocia essas mercadorias. Com essa central da central, a gente faria a captação de todo o material, né? Você faria uma separação melhor, né? E para você agregar valor. Pra você ter ideia, uma garrafa PET, o valor da garrafa com a tampinha, a tampinha da garrafa, ela tem um valor maior do que o preço do quilo, mas assim, da tampinha com a PET é maior. O material é diferente. É a mesma coisa da latinha, né? Aquele fecho é diferente. Exatamente. Então, a nossa intenção é avançar nesse programa. A gente já tem uma verba do BNDES, né, garantida para isso, nós estamos fazendo o projeto em si. Em cima ainda dessa usina de reciclagem, desse tratamento do lixo, nós temos visto o prefeito Jorge Lapas muito ativo na questão regional, até do consórcio com as outras prefeituras. O lixo é um exemplo clássico e claro do que se pode fazer em conjunto com os outros municípios, não, secretário? Não tem dúvida. A gente pode comentar, né? Carapicuíba, por exemplo, ela não tem um aterro sanitário. Então, o lixo, na verdade, é exportado, né? Então, o custo desse transporte é muito maior do que o custo da coleta, né? Então, sim, a gente tem ideia do problema que a gente tem. Então, o consórcio, o Lapas, os prefeitos Lapas, os prefeitos da região, nós estamos tentando fazer um estudo de uma solução conjunta, né?
Por exemplo, a gente tem uma usina de reciclagem de entulho na zona norte da cidade de Osasco, né? A gente está tentando ver com Carapicuíba, que está ao sul, de que o Carapicuíba possa fazer uma segunda usina. E a gente faria Intercâmbio. Um uso compartilhado, né? Então acho que esse é o... Acho que o consórcio tem essa finalidade, né? De a gente buscar a solução conjunta, né? E trabalhar em conjunto, que eu acho que é a melhor solução para todo mundo, né? E até olhando de fora, eu acho que uma das coisas que tem possibilitado esse consórcio a dar passos, e passos largos, é que na região nós temos alguns representantes da nossa associação, não, o secretário? Tem o prefeito Jorge Lapis, tem o Jaci lá de Itapevi, tem, eu acho que tem uma gama de pessoas envolvidas. Na Secretaria de Obras do Jacinto, tivemos o secretário na semana passada aqui. De habitação. Também, aliás, de habitação. São pessoas e políticos, né, que acabam deixando um pouco a questão partidária de lado e atendendo aí a um clamor de uma região, né? Eu acho que essa é a nova, acho que é a dica que está vindo das ruas, né? O povo acho que está querendo mais trabalho e menos política, né, presidente? Na verdade tá se voltando para isso, né? Sim. Não interessa mais ficar falando. Agora tem que trabalhar, tem que mostrar que está agindo e o que está fazendo. Baba, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer por ter nos concedido esse tempo e vou abrir aqui para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço muito a presença, estou sempre à disposição. A Secretaria também, por orientação do prefeito Jorge Lapis, a Secretaria é porta aberta. Então, serve para um munícipe, para um associado, a gente está lá à disposição para qualquer esclarecimento, crítica, sugestão, enfim, nós estamos abertos e com vocês também. Quando precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado, secretário, obrigado, presidente, obrigado a você que nos assiste e obrigado aos profissionais que têm, os profissionais da área de engenharia, de arquitetura, que têm nos dado aí retornos positivos a respeito do nosso programa. Continue mandando para tvosasco.com.br, você pode entrar no site ou contato@tvosasco.com.br, que você manda a sua sugestão de pauta, sugestão de discussão. Nós agradecemos muito e ficamos por aqui, né, presidente? Exatamente. Eu quero agradecer a você, telespectador, e sendo repetitivo, profissional, participa. Manda a sua sugestão para o nosso programa, que vai ser muito importante. Até a próxima.